Dando a volta por cima. A arte de transformar fracasso em sucesso. John C. Maxwell. Por que algumas pessoas não param de crescer profissionalmente e outras não param de decair? Será que o motivo é por conta do histórico familiar e da classe social? É estranho pensar que, atualmente, a maioria das pessoas que fracassam não fazem nada para mudar isso. Elas simplesmente se acomodam e aceitam a derrota. Neste livro, John revela quais caminhos devem ser seguidos para superar o fracasso. Ele cita exemplos reais de pessoas que foram humilhadas, julgadas, desprezadas e que, mesmo estando no pior cenário, deram a volta por cima, venceram suas dificuldades e alcançaram o sucesso. Pessoas medianas e pessoas acima da média. Existem pessoas que não conseguem evoluir em suas carreiras profissionais. Será que isso acontece porque elas tiveram falta de oportunidade? Ou será que não lutaram por mudança ou deixaram as oportunidades passarem despercebidas? O histórico familiar pode sim influenciar na futura profissão de uma criança, mas nunca determinará quem ela efetivamente irá se tornar. Sabia que a maioria dos grandes empreendedores vieram de famílias simples e pobres? Isso mesmo! A diferença é que eles não se conformaram com seus cenários familiares e deram a volta por cima. Saber lidar com o fracasso é a principal chave para conquistar as coisas que se deseja. Não tenho dúvidas de que existam várias maneiras de você ser um vencedor, mas existe apenas um único modo de você se tornar um perdedor, que é fracassar e não olhar além de seu fracasso. Pessoas que são somente treinadas e preparadas para o sucesso e a vitória tendem a cometer suicídios quando se deparam com a derrota. Porém, as que são treinadas e preparadas para o fracasso sabem lidar muito bem quando passam por dificuldades e possuem uma tendência muito maior de atingirem suas metas. Quer um exemplo de superação? Conhece a famosa Mary Kay? Então, antes de seu empreendimento fazer sucesso, ela trabalhava na área de vendas em uma empresa. Porém, não estava satisfeita porque seus superiores nunca davam bola para suas opiniões. Devido a isso, ela se aposentou. Um mês depois, decidiu que iria abrir o seu próprio negócio. Ela planejou tudo, comprou as embalagens e fez seus próprios produtos. Mas, ao apresentar sua estratégia ao contador e ao advogado que estavam cuidando de toda a parte burocrática, eles a disseram: Mary Kay, se você quer jogar fora tudo aquilo que poupou durante toda a sua vida, por que não vai direto à lata de lixo? Seria muito mais fácil do que isso que você está propondo. Mesmo com esse comentário desagradável, ela continuou em frente. Quando já havia conseguido algumas consultoras e já estava tudo pronto para iniciar os negócios, o seu marido morreu de derrame na mesa de jantar. Mary Kay se entristeceu por alguns dias, mas encarou essa triste perda como uma motivação e, novamente, seguiu em frente. Finalmente, após algum tempo no mercado, sua empresa disparou e hoje ela tem 3.500 empregados e mais de 500 mil consultores espalhados por todo o mundo. Não importa qual a dificuldade que você esteja passando, se você se disponibilizar a encarar o fracasso de uma maneira inteligente, certamente vencerá todos os seus obstáculos. O primeiro passo. Primeiro, você precisa entender que o fracasso é inevitável e ele pode acontecer a qualquer momento. Você precisa compreender que, mesmo se errar, é preciso seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Muitos dos fracassos acontecem porque as pessoas desistem sem perceber quão próximas estão do sucesso. Thomas Edison. Do mesmo modo que a derrota não é ruim se ela não afetar o coração,
O sucesso também não é se não subir a cabeça e afetar os princípios. Procure elogiar as crianças e declarar sobre a vida delas que serão excelentes profissionais quando crescerem, pois o ser humano está condicionado a ser aquilo que se espera e escuta. Encare o fracasso como algo momentâneo e não como algo permanente. Diante do fracasso. Você já pensou em desistir? Imagina como seria o espaço aéreo hoje em dia se Langley e Manley tivessem desistido da invenção do primeiro avião quando ele caiu. Você não pode levar o fracasso em consideração, mas apenas ignorá-lo. O ser humano que sempre faz as mesmas coisas da mesma forma todos os dias nunca obterá resultados diferentes. Quando cometem um erro, muitas pessoas simplesmente continuam trabalhando tenazmente e terminam repetindo os mesmos erros. Eu acredito no ditado: tente e tente outra vez, mas leio-o da seguinte maneira: tente, em seguida pare e pense. Então, tente novamente. William Dean Singleton. A origem do fracasso não tem valor. Ela só terá importância se a pessoa que fracassou deixar que ele seja alimentado dentro dela. O passado. Existem dificuldades no passado que precisam ser superadas para que a porta do crescimento seja aberta. Se alguém te fez mal ou vice-versa, se possível, marque urgentemente um encontro com essa pessoa para resolver o problema, pois se você guardar qualquer tipo de rancor, irá prejudicar a si mesmo. Tem um ser que gosta muito de resolver problemas difíceis que parecem não ter solução, só para mostrar para o homem que ele está no controle. Esse ser é Deus. E sabe qual é a boa notícia? É que Deus é extremamente acessível e gosta muito de ter um relacionamento íntimo com quem o busca. Se você tem dificuldades por estar mantendo rancores, converse com Deus sobre a questão e peça a Ele que o ajude durante o processo. Independentemente de quão difícil tudo possa parecer, persevere. Você não será capaz de dar o melhor de si hoje se não disser adeus ao ontem. Uma boa oportunidade. Saiba que o fracasso é uma bela oportunidade para você se conhecer melhor. Ele revela onde está o seu ponto fraco e o que precisa ser melhorado. Você precisa estar perto de pessoas que querem o seu bem e procurar fazer as coisas que são do seu gosto, não dos outros. Às vezes, as suas habilidades são julgadas pelos outros como inúteis. Porém, você não pode deixar com que esses pensamentos negativos penetrem em seus sentimentos. Procure aprimorar suas habilidades e, quem sabe, você não poderá usá-las como uma fonte de renda. Um exemplo disso é a história do Audubon, que nasceu no Haiti e era filho de um capitão da Marinha Francesa. Desde criança, ele gostava de caçar e desenhar pássaros selvagens. Seu pai o enviou, aos 14 anos, para uma escola militar, porém, ele não se identificou com aquilo e, aos 18 anos, foi para a América para tentar algo diferente. Audubon tentou vários empreendimentos e todos fracassaram. Tentou trabalhar em empresas, porém também não se adaptou. Foi somente quando ele já se via sem opções que começou a vender suas pinturas de aves. No início, foi muito difícil, mas depois de um tempo, o aventureiro teve uma ideia genial. Ele criou uma coleção inteira com todos os pássaros americanos. Conseguiu conquistar muitos clientes e começou a vender como nunca. Assim, o filho do capitão ficou famoso internacionalmente e passou a viver fazendo somente o que amava, ou seja, caçar e desenhar. Nós podemos mudar nossa vida inteira e a atitude das pessoas ao nosso redor, simplesmente mudando a nós mesmos. Rudolf Dreikurs. Pontos fracos.
Se você estiver confuso com sua vida e não sabe qual caminho seguir, primeiro, é necessário tirar um tempo sozinho e analisar a sua situação atual. Veja quem você é, quais são os seus pontos de fragilidade, quais são as suas habilidades e qualidades. Sabe o que mais aprisiona as pessoas e as proíbe de crescer ainda mais? É o orgulho. Sabia que a maioria das pessoas que possuem problemas com o fracasso, pois não conseguem superá-lo, são assim porque só pensam no próprio umbigo e não se importam nem um pouco com a vida dos outros, inclusive de seus familiares? As pessoas mais simpáticas e gentis normalmente não caem na prisão do orgulho. Bons líderes são os que colocam os membros de sua equipe em primeiro lugar. As empresas são compostas de pessoas, e se elas não estão bem, certamente, todo o processo de produção também não irá bem. Ajudar as pessoas que realmente precisam só trará coisas boas para a sua vida, tanto profissional como pessoal. Quando errar, você precisa ser maduro o suficiente para reconhecer o seu erro, mesmo que isso lhe traga humilhação. Se algum traço de egoísmo tem impedido que você despreze a si mesmo, examine sua atitude e determine que a satisfação das necessidades das outras pessoas é uma prioridade em sua vida. Uma etapa por vez. A maioria das pessoas focam suas visões somente no resultado e acabam se esquecendo do processo árduo que precisam passar para atingi-lo. Assim, quando uma barreira surge em seus caminhos, desistem facilmente. Uma antiga frase que ainda é recitada por todos nos dias de hoje é a seguinte: quando a preparação é difícil, a ação será fácil. Apesar de ela ser falada por muita gente, infelizmente poucos a praticam. Um exemplo muito comum é quando uma nova empresa é iniciada por uma pessoa inexperiente com o ramo que vai trabalhar e que não fez sequer uma pesquisa de mercado antes de investir toda a sua poupança. Esse negócio mal planejado certamente não obterá sucesso e fechará suas portas em poucos meses. Entenda uma coisa: para tudo na vida é preciso ter uma preparação, planejamento, estratégia e muita determinação para jamais desistir até atingir o resultado desejado. Existem dois tipos de esforços: aquele obrigatório, que normalmente é feito por parte dos pais. Por exemplo, se você vem de uma família de médicos, certamente seus pais vão investir muito em você e tentarão influenciá-lo de todas as maneiras para se tornar igual a eles, mesmo que essa profissão não seja de seu agrado. Já o outro é o intuitivo, o qual é realizado pela sua livre e espontânea vontade. Ele acontece de maneira natural. Há um momento que define vitória ou derrota. O verdadeiro guerreiro entende e aproveita este momento, fazendo um esforço tão intuitivo que poderia dizer que ele vem do coração. Pat Riley. A palavra adiante possui em cada letra estratégias fundamentais para se obter sucesso. Letra A. Afirme qual será a sua meta. Letra D. Defina quais caminhos vai seguir. Letra I. Incentive a si mesmo. Letra A. Acolha os erros como se fossem normais. Letra N. Não se esqueça da sua humildade. Letra T. Tire as medidas de como está se saindo. E letra E. Elabore novos planos para se manter bem-sucedido. Um dos grandes segredos de uma pessoa bem-sucedida que mantém o seu caráter é que ela sempre reconhece quando erra e assume a responsabilidade pelos seus atos. Se você realmente deseja atingir os seus objetivos nessa vida, você precisa ser mais incisivo e arriscar sem medo de errar. Erre muito no início,
mas procure sempre aprender e corrigir os seus erros. Assim, será só uma questão de tempo até que os primeiros resultados positivos comecem a aparecer. Insights: o fracasso não é sinônimo de insucesso. O erro gera aprendizado. A pior derrota de um homem é aquela que foi promovida por ele mesmo. Exclua a palavra desistir de seu vocabulário. Neste livro, você aprendeu que o fracasso é algo comum que pode acontecer com qualquer um. A diferença está em como lidamos com ele. Algumas pessoas, quando erram, buscam corrigir o erro e seguem em frente. Porém, outros caem no comodismo e se conformam. Pessoas de sucesso encaram o fracasso como algo que faz parte de suas rotinas. Sendo assim, elas não dão importância quando perdem. Se o fracasso permanecer por muito tempo no campo das emoções de uma pessoa, certamente ele a matará aos poucos. Todos os mais renomados empreendedores, cientistas e inventores erraram muito no decorrer de suas carreiras, mas mesmo assim converteram as dificuldades em motivação e jamais pararam de tentar até que conseguiram obter bons resultados. A matemática dos sonhos é simples. Se você parar de correr atrás deles por alguma adversidade que apareceu no caminho, nunca os alcançará. No entanto, se for perseverante, por mais que demore um pouco, é certo que os resultados positivos virão.